vamos nos ligar ao mundo espiritual, cada um no seu lar, buscando a harmonia, a paz, a tranquilidade, a força que emana das energias do ser superior. Vamos então, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, um trabalho ainda online, mas muito importante, porque entra dentro do nosso lar e traz essa força que emana em cada dependência do nosso lar. Vamos então pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais, médicos, enfermeiros de espaço, que coordenam e assistem todo o trabalho que é realizado aqui na nossa casa espírita, que estejam aqui presentes neste momento, envolvendo a todos que vão participar desse trabalho de Evangelho no Lar. Vamos então ficar atentos a todo o desenrolar das atividades. Fiquem em paz. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Nesta sexta-feira, dando sequência ao capítulo 1, a leitura do Evangelho está no item 9, a nova era. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia lhe limitavam o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso
a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Isto foi ditado por um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Bem, meus irmãos, esse trecho do Evangelho nos explica que na época de Moisés, certamente foi passado por ele, foi ensinado por ele, sob a inspiração de Jesus, nosso comandante maior, é claro, aqueles ensinamentos na qual os povos daquela época, com base nas suas condições intelectuais e morais, tinham possibilidades de aprender, de assimilar. Vale lembrar que naquele tempo predominava o politeísmo, a adoração a vários deuses, o materialismo era muito mais intenso do que nós temos presente hoje. Sacrifícios, a banalidade da vida também era muito presente. A atrocidade, aconteciam crimes, selvagerias de todos os tipos, meus irmãos, onde os espíritos, os humanos, eram mais próximos dos animais em comportamento, onde os instintos praticamente os controlavam. Então era necessário que viesse alguém designado por Jesus, a fim de que eles pudessem ser minimamente disciplinados nesse sentido moral, preparando o terreno para a vinda posteriormente de Jesus. Então, ao final desta passagem, nos fica claro que nós estamos condicionados a uma sequência e que essa sequência respeita a limitação coletiva dos que habitam este mundo, ou seja, as nossas limitações, as limitações de cada um de nós. Nós não teríamos, na época de Jesus, condições de assimilar os ensinamentos que foram ditados através da codificação. Ainda temos muita dificuldade, estamos no processo de aprendizado das lições sublimes, disponibilizadas pelos benfeitores e codificadas por nosso irmão querido Allan Kardec. Nós estamos aprendendo ainda. Vale salientar que esse processo educativo está no seu início. Não temos como compreender ainda quanto tempo vai levar para que nós tenhamos a ideal compreensão da mensagem sublime do Consolador prometido. Sobretudo, praticar
na integralidade tais ensinamentos. Meus irmãos, então, encerrando aqui esta tarefa, agradecendo mais uma vez aos amigos pela oportunidade e esperamos que possamos ter mais oportunidades como essa e que a mensagem possa penetrar em nossas mentes, os nossos corações, nos auxiliando naquilo que necessitamos para o nosso aperfeiçoamento, nosso fortalecimento. Passe virtual. Depois de iniciar o passe, mantenha o foco no momento presente, esvaziando a mente de tudo que pode tirar sua concentração. Eleve seu pensamento a Deus e mentalize seu lar, sua família, seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a evocação, rogue o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma permanente. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, angústia, ansiedade, depressão, fobia, medo, vazio existencial, baixa autoestima, incompreensão, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento de vida leva-os para longe, sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividades, até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente, sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Chegando ao fim do nosso trabalho, vamos agora encerrando todas as nossas atividades. Vamos nos ligar ao mundo espiritual superior, agradecendo essa magnífica oportunidade que tivemos de levar ao nosso lar a força divina que vai envolver todos os nossos próximos e principalmente a nós, envolvendo energia, de saúde, de paz, de muita tranquilidade. Vamos agora, vai haver a harmonização e após então nós vamos fazer a energização, a fluidificação das águas, preparando, coloquem bem à mão as suas águas para que receba do mundo espiritual o fluido medicamentoso que vai energizar a nossa área mental, em especial o nosso corpo físico. Vamos então elevando o nosso pensamento ao Pai de amor e de bondade, agradecer a esse bondoso Pai que nos envolve com tanto carinho, que nos fortalece, que nos traz
a energia de amor, de paz, de tranquilidade, que derrame sobre todos nós, cada assistente, cada pessoa presente nesse Evangelho do Lar vai receber essa emanação de luz, de harmonia. Queridos irmãos, vamos então encerrando os nossos trabalhos e que a paz de Deus, de Jesus, fique com cada um. Fique em paz.